Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com vocês sobre o São Paulo, notícias do tricolor paulista, informações pós-jogo pela Copa Sul-Americana, destaque da coletiva do técnico Dorival e Luciano e Caleri fazem história com a camisa do São Paulo. A gente vai conferir os destaques do jogo e também as informações pós a partida. Teve caso de racismo, teve também protestos nas redes sociais e o Rodrigo Nestor, que acabou ali falando a respeito de um torcedor que o ameaçou, né, em mensagem pelas redes sociais. E também a Independente, o presidente da torcida do São Paulo, ali rebateu algumas críticas e também falou a respeito desse assunto. A gente vai conferir as informações, eu fico imensamente grato pela sua presença aqui e vamos falar do jogo primeiro. Muitas coisas para a gente debater e falar aqui no canal. Seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreve se é novo por aqui e deixa nos comentários a sua opinião sobre o tricolor nessa vitória por 2-0 em cima do São Lourenço. Vamos conferir os destaques do jogo e da coletiva do Dorival, além dessas informações. O São Paulo saiu vencendo o jogo com o primeiro gol do Caleri, 1-0 ali, um gol importante do Caleri, e depois o segundo gol do Luciano, numa boa jogada do Rodrigo Nestor. O São Paulo vencendo por 2-0, avançou agora para as quartas de finais e vai receber a LDU de Quito nas quartas de finais, que venceu o Nublense e também avançou para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. O tricolor classificado agora aguarda a LDU de Quito e mais uma vez com um público gigantesco no Morumbi. Mais de 51 mil torcedores estiveram no Morumbi para acompanhar a vitória do São Paulo por 2-0. O São Paulo, que perdeu no primeiro jogo de ida por 1-0, conseguiu reverter o placar e foi muito importante o coletivo do São Paulo neste jogo pela Copa Sul-Americana. Os cartões amarelos desta partida: Michel Araújo, o Barreiro, o Luciano, o Pablo Maia, o Rafael, o Pérez, o Alisson, o Rodrigo Nestor, o Gaston Hernandes, os amarelados, e o cartão vermelho para Rubem Isúria, que é o técnico do São Lourenço. Os árbitros dessa partida: muita polêmica envolvendo a arbitragem de Esteban Stosch, do Uruguai, os assistentes Martin Sop e Andrés Nievas, e também o quarto árbitro Matias de Armas, também do Uruguai. Muita polêmica envolvendo a arbitragem, o São Paulo com mais de 51 mil torcedores e uma renda estimada em mais de 2 milhões de reais neste jogo. Informações técnicas do jogo a gente conferiu e agora vamos conferir os destaques de Luciano e Caleri, que fizeram história também após essa partida contra o São Lourenço. Primeiro vamos falar do Luciano. O Luciano, que é um dos melhores atacantes do São Paulo aí nos últimos 3, 4 anos, né? Uma boa partida aí do Luciano. 3, 4 anos, porque o Luciano chegou ali de 2019 para 20, né? Com aquele time do Diniz e conseguiu aí mexer bastante no ataque do São Paulo, né? Um jogador importante, primeiro com o Brenner, depois com o Pablo e agora com o Caleri. O tópico 1 aí das notícias, né? Luciano se tornou o quinto maior goleador da história do São Paulo em jogos eliminatórios mata-mata, né? O primeiro é o Luiz Fabiano com 55 gols em 80 jogos, o França com 36 em 68 jogos, o Raí com 25 gols em 75 jogos, o Rogério Ceni com 19 gols em 245 jogos, e agora o Luciano com 18 gols em 41 jogos. E o Luciano pode também chegar ali, ultrapassar, né? Rogério Ceni, até o Raí aí, que é uma marca perto, dá para alcançar, né? Então o Luciano sendo mais uma vez importante e marca a história com a camisa do São Paulo. Destaque número 2 do Luciano, né? O Luciano, que chegou a 62 gols aí marcados no século XXI, superando o Dagoberto e se tornando o quarto maior artilheiro do tricolor nesse critério. O Caleri vem na sexta posição com 58 gols, né? Então o Dagoberto 61, Luciano em quarto com 62, o França com 69, Rogério Ceni 112 gols e Luiz Fabiano com 212 gols, né? Luiz Fabiano aí bem longe dos demais, né?
Destaque do Caleri após essa partida aí, né? No tópico 2 a gente vai falar do Caleri. O Caleri é o quinto maior goleador do São Paulo em jogos contra times estrangeiros no Morumbi. O Caleri que vem sendo importante com a camisa do São Paulo, né? Com 8 gols. Ali atrás de Luiz Fabiano, mais uma vez o primeiro batendo os recordes aí. O França na sequência com 9. O Rogério Ceni com 9 gols. O Raí com 9 gols e o Caleri vem na sequência com 8 gols. Também consegue aumentar os números do Caleri, né? Lembrando aí que tem as quartas de finais pela Sul-Americana. Se o São Paulo avançar, tem a semifinal, até possivelmente aí a final. Destaque do Caleri também, né? Do mesmo modo, o Caleri é o quinto maior artilheiro do tricolor em jogos de competição internacional no Morumbi, né? Com 8 gols, igualado a Raí. Um detalhe importante aí que são 8 gols marcados em 8 jogos. O Caleri na quinta colocação com 8 gols, Palinha com 9 gols, Miller com 10 gols, Rogério Ceni com 11 e Luiz Fabiano com 14 gols. Ali na sequência, o argentino também é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo em jogos internacionais, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Agora colocando em relevância o público também do São Paulo, né? Igualado a Raí com 3 gols. Então, Luiz Fabiano com 4 gols, Caleri com 3, Raí com 3, Rogério Ceni com 2, Miller e Centurion e Grafite com 2 gols. Se nos próximos jogos tiver mais de 50 mil torcedores e o Caleri conseguir aumentar esse número, ele pode se tornar o maior artilheiro, né? Ali ultrapassando o Luiz Fabiano, né? Então ainda tem alguns jogos para o Caleri, vamos ver como é que vai ser. Depende também do público do São Paulo atingir a marca de 50 mil torcedores. Mais um destaque importante da história de Caleri e Luciano, né? O Caleri está no terceiro lugar do ranking de mais gols que abriram o placar de um jogo do tricolor no século XXI, né? Com 25 gols marcados. Então, diante dos adversários, o cara que faz o primeiro gol, o Caleri tem aí um ranking importante, né? Com 25 gols marcados. Ali na sequência, Luiz Fabiano com 74 gols, uma marca histórica. O Rogério Ceni com 44, também por ser um goleiro, também é histórico, né? O Caleri com 25 gols, o Borges com 21 gols e o Dagoberto também com 21 gols. É o Caleri entrando para a história numa galeria de grandes craques, não só o Caleri como o Luciano, como já falei aqui anteriormente, né? No mesmo ranking, né? Mas em jogos apenas no Morumbi, o Caleri também se encontra na terceira posição, com 17 gols marcados, né? Então, se a gente olhar aí dos 25 gols que o Caleri marcou, os 17 gols aí foram no Morumbi. Luiz Fabiano com 44, Rogério Ceni com 21 gols, Caleri com 17, Luciano com 14 gols e Dagoberto com 12 gols. Importante esses dois jogadores para o São Paulo, né? Caleri e Luciano. E para aqueles que acham que Caleri não é decisivo, que o Luciano não é decisivo, estão aí os números para mostrar, né? Bastante dados importantes para falar dos dois jogadores do ataque do São Paulo. Para a gente falar também aí, né, dos destaques do Caleri, o Caleri se tornou o quarto maior jogador com maior número de gols de abertura de placar em jogos de competição internacional no Morumbi. Agora colocando o Morumbi em relevância com 4 gols, né? Luiz Fabiano novamente com 7 gols, Raí com 5 gols, Michel Bastos com 5 gols, Caleri 4 gols e Rogério Ceni 4 gols. Então, se a gente for olhar, o Caleri entra por uma relação de jogadores históricos, né? Luiz Fabiano, Raí, Rogério Ceni, França, Dagoberto, né? Vários jogadores importantes na história um pouco mais desculpa, um pouco mais antiga do São Paulo, né? Jogadores aí completamente históricos no tricolor, né? E o Caleri entra para esse grupo, né, seleto de grandes craques, né? As informações aí de Caleri e Luciano, né? Os destaques importantes aí para os dois jogadores. E a gente vai conferir o que disse o Dorival após a partida na coletiva. O Dorival falou a respeito do tricolor, falou também dos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil,
disse que ainda está em aberto o jogo contra o Corinthians, que não tem favorito, que os dois ali se respeitam, e também falou a respeito da partida e do momento do São Paulo, onde o São Paulo foi bastante criticado na mídia, né? Grande parte da mídia criticou, a torcida também acabou ali protestando, e com razão, porque o São Paulo vinha jogando mal, mas o Dorival acabou respondendo essa pergunta e a gente vai conferir os destaques aí da coletiva do técnico Dorival Júnior. Confere aí. Assim, ó, infelizmente, nós só conseguimos avaliar uma equipe com vitórias. Essa é a grande verdade e a realidade do futebol brasileiro. A exceção do jogo do Cuiabá, que foi um jogo muito brigado, tecnicamente nós não estávamos num grande dia. Os outros 4 resultados não foram motivos assim, eu não vi motivos nenhum para que nos desesperássemos, perdêssemos a nossa organização, a nossa maneira de jogar, passássemos a ter desconfiança. A desconfiança aqui dentro não aconteceu em momento nenhum. Garanto isso para você. Não houve desconfiança, não houve incerteza, nós sabíamos o que estávamos fazendo em campo e os resultados não acontecendo. Quando você tem partidas desse tipo, você tem que se convencer que talvez não seja o teu momento e continuar trabalhando para que você encontre o seu caminho novamente. Então, eu mesmo no dia seguinte chegava para eles e falava: não tem motivo nenhum para gerarmos desconfianças, incertezas, inseguranças, porque não é esse o caso. Não deixamos de lutar, de nos entregarmos, de criarmos, de buscarmos o gol adversário a todo momento. Jogamos sempre da mesma forma que nós atuamos a grande maioria dos jogos do campeonato. Foi uma sequência interessante, porque os resultados não aconteciam. Agora, nada que nos descontrolasse, que nos desesperasse, que fizéssemos mudar rumos, planos, tudo isso. Por isso que, infelizmente, a vitória tem que acontecer de qualquer jeito, porque só assim você encobre muita coisa, você deixa que esse possível ambiente externo tenha qualquer tipo de interferência no seu grupo. E nem sempre isso é possível. O futebol é o único esporte coletivo que, às vezes, você vai fazer por merecer e vai finalizar a partida perdendo. O Dorival falando a respeito da vitória, que a vitória consegue encobrir sim muita coisa, né? Principalmente aí uma má situação ou alguns problemas de bastidor. Mas o São Paulo conseguiu dar a vitória dar a volta por cima. A vitória foi importante, né? Juntamente aí contra o São Lourenço. E agora a classificação, que pode agora também o Dorival ter o reforço aí do Rames Rodrigues e do Lucas. Isso pode ajudar muito aí o time do São Paulo. Vamos conferir o que disse aí o Rodrigo Nestor nas redes sociais. Ele acabou falando de uma situação de um torcedor que mandou mensagem para ele. E eu já vou deixar claro aqui, né? Por mais que eu, né, Turbina, esteja aqui como youtuber que fala aí do São Paulo, né? Nós não temos um acordo com todos os outros youtubers, né? A gente não tem ali algum pacto com esses caras, né? Cada um expõe a sua opinião, cada um é responsável por aquilo que fala, e você que ouve, né? Alguns que acabam escutando são responsáveis da maneira que interpretam aquilo que a gente fala aqui, né? Então, eu coloco aqui à disposição, né, para qualquer esclarecimento, porque foi falado a respeito dos YouTubers, né, que a gente aí manifesta o ódio, propaga o ódio, né, a violência em cima de jogador, e é raro ou quase nunca você vai ver aqui eu criticar o jogador com palavras de baixo calão ou citando o jogador de uma maneira um pouquinho mais aí desumana, vamos colocar dessa forma, e protestando para que o jogador é isso, ou o jogador é aquilo, né? Não é o meu tipo de vídeo, não é o meu tipo de conteúdo, tá? Então, quando alguém critica a mídia alternativa, eu me coloco aqui à disposição, porque não dá para a gente generalizar todos os YouTubers que traz conteúdo aqui. Tá? Então, se você quiser, pode olhar em todos os vídeos aí, você vai ver a maneira que eu trato os jogadores, né? Sem aqui a gente criticar de uma forma, vou colocar aqui, né? A gente critica de uma forma aí na profissão do jogador.
no trabalho dele, não na pessoa do jogador. Então isso tem que ficar bem claro. Vamos ver o que o torcedor mandou para o Rodrigo Nestor, foi publicado nas redes sociais, eu vou mostrar aqui para você entender esse assunto, tá? Mas primeiramente só para já falar aqui, porque tem muita gente que não entende e acaba colocando todo mundo no mesmo saco, né? E a gente não é aqui tudo igual, né? Os YouTubers, as mídias alternativas, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu modelo de vídeo, cada um tem a sua forma de falar dos jogadores ou do time, né? E o Rodrigo Nestor acabou postando aí, ó, nas redes sociais, né? Então, tá, um cara mandou mensagem para a mãe dele e disse o seguinte: pede para ele cair fora do São Paulo Futebol Clube, porque ele é sem talento, né? Na verdade, é que o cara nem sabe, né? Porque o Rodrigo Nestor é um cara que tem muito talento com a bola no pé, e infelizmente não agrada a todos. E em alguns jogos aí, principalmente, né? O jogador vem sendo criticado e etc. Aí a resposta foi muita luz para você, e aí o cara continua, né? Sua vida corre perigo, ou resolve com ele, ou a Independente resolve. E aí ele colocou o nome da Independente, e aí teve também uma postagem aí do presidente da Independente falando a respeito disso, e a gente vai conferir. Aí o Rodrigo Nestor acabou colocando ali, né? Esse tipo de torcedor não representa o São Paulo. Essa mensagem foi enviada para minha mãe, né? Ali tá escrito ameaça, né? A mãe ali respondendo, e o cara disse que sim. Fala com ele, sair do São Paulo Futebol Clube. E aí teve mais conversas, né? Mas o mais importante é isso daí. E o Rodrigo Nestor acabou falando e colocando isso nas redes sociais. Quando questionado a respeito disso aí, né, o presidente da torcida independente acabou citando, né, e respondendo essa postagem do Rodrigo Nestor e disse o seguinte: fomos surpreendidos com centenas, talvez milhares de marcações de um post story do Rodrigo Nestor, expondo a covardia de um jovem, melhor dizendo, criança crescida, né, ali em aspas, na página da própria mãe do atleta. Aí ele começa falando o seguinte: informamos, né? Primeiro, esse garoto que usou o nome da nossa entidade não pertence à torcida, sequer é de São Paulo ou subsede da Independente. Os caras foram atrás e investigaram a respeito disso daí, né? A atitude dessa geração de internet com toda a valentia em rede social muitas vezes é influenciada por esses blogueiros e youtubers irresponsáveis que vivem ofendendo o jogador. E aí é aqui onde a gente entra para falar, né? Quando você faz um post generalizando, você coloca todo mundo no pacote, né? Mas a gente entende que nem todo mundo compartilha com esse tipo de crítica dessa maneira, né? Então eu gostaria aqui de fazer uma ressalva a respeito disso daí. A torcida independente sempre oferece apoio e olhar diferente com atletas cria de Cotia. São nosso patrimônio, nasceram das nossas cores e com o Rodrigo Nestor não é diferente. O nosso mídia em Cotia já teve boas e más jornadas, mas o respeitamos e torcemos por ele acima de tudo. Deplorável a atitude dessa gente que ainda acha que internet é terra sem lei, principalmente quando o cachorro é cadelinha que só late e não morde. Nestor, comemoramos juntos em 21 e vamos seguir te apoiando. Tivemos um momento emblemático de comemorações e êxtase do título após 9 anos em 2021. Água na cabeça, abraço no guerreiro. Aí todos juntos pelo São Paulo, é o que termina aqui a mensagem aí do presidente da Independente, né? Agora, galera, para a gente falar a respeito desse assunto, né? Eu quero aqui fazer uma ressalva. Não dá para a gente generalizar. Nem todo mundo que presta, que faz conteúdo, que coloca informações aqui é contra o São Paulo, é caçador de like. Teve até mais umas coisas que ele acabou escrevendo ali e eu não coloquei aqui, né? Xingando aí a parte dos YouTubers, etc., a mídia alternativa. Então, nem todo mundo tá nesse mesmo pacote, faz esse mesmo tipo de vídeo, nem todos os YouTubers aqui compartilham desse ódio, vamos colocar dessa forma, que foi a forma que ele colocou. Então, eu coloco-me à disposição aqui e dou a cara a tapa, porque se você olhar os nossos vídeos aqui do Turbina Tricolor, você vai ver que não tem nenhum vídeo aqui falando que certo jogador é isso ou aquilo, que tem que fazer isso ou aquilo. Então, você pode ficar à disposição aí, os vídeos estão aí para você olhar.
Tá? Então, esse aqui é o nosso momento de defesa por conta dessas palavras que foram colocadas. Eu acho que, às vezes, você tem que direcionar aquilo que você quer falar e citar o nome das pessoas, para que nem todos aí recebam o mesmo tratamento, né? Na minha opinião. Mas cada um aí fala, né, da forma que deseja, da forma que acha correto, beleza? Agora, mais um problema envolvendo aí polêmicas, é um caso de racismo dos torcedores do São Lourenço e a gente vai conferir o vídeo do torcedor fazendo ali gestos racistas contra a torcida do São Paulo. Teve uma casca de banana que foi arremessada e caiu ali num jogador de 12 anos e o São Paulo já se solidarizou com esse jogador e a gente vai falar desse assunto aqui. Vamos conferir o vídeo primeiro. Então aí tem o vídeo, né? O torcedor lá em cima fazendo possíveis atos de gestos racistas, né? Ali, lembrando que ainda tudo está sendo investigado. Dois torcedores já tiveram prisão preventiva, né? Já foram aí encaminhados e a gente vai falar desse assunto aqui, né? Vamos conferir aqui o assunto na íntegra, tá certo, galera? Está ali no site do GE, do Globo Esporte, né? Torcedores do São Lourenço têm prisão preventiva decretada após atos racistas no Morumbi. Uma casca de banana foi arremessada em direção a uma criança de 12 anos na arquibancada, né? Na partida contra o São Lourenço. E dois torcedores do São Lourenço aí foram presos. Matias Ezequiel Ramírez e David Emanuel Benedetto tiveram a prisão preventiva decretada na manhã desta sexta-feira após os atos racistas durante o jogo entre São Paulo e São Lourenço, né? Então, esses dois torcedores aí, provavelmente um é o que está ali fazendo os gestos, né? E o outro ali talvez deve ter jogado a casca de banana, se não foi o próprio ali que acabou fazendo isso daí. A gente aqui repudia todo tipo de atitude como essa, né? Racismo não dá mais para a gente aceitar isso em nenhum lugar da sociedade e o futebol não é diferente. E não é de hoje que clubes argentinos, torcedores argentinos vem aí fazendo racismo contra brasileiros, né? Vamos ver a atitude da Conmebol, se a Conmebol vai revidar esse assunto, vai falar alguma coisa, vai punir o São Lourenço. Vamos esperar o que vai acontecer esse assunto aí. Mas não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa, principalmente contra brasileiros, né? Contra qualquer pessoa. Mas é muito comum, né? Tem acontecido muito argentinos fazendo atos racistas, gestos racistas contra brasileiros. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que é muito importante. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença nesse vídeo de repercussão. Para a gente falar aí da vitória do São Paulo, ficou um pouco extenso, mas tinha muita coisa para falar, coisas importantes que a gente não poderia deixar passar nesse dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença, um excelente final de semana para você, um forte abraço. Valeu!